Online. Oi, Olá, professor. tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Prazer E com imenso você? receber você aqui. Prazer é meu. Eu acho que eu já tinha te falado, né, da admiração que eu sempre nutri por você, não só Obrigada. nas redes sociais, mas nos congressos dos quais eu participei, nos quais você estava, de modo que para mim é um grande prazer e uma honra ter essa oportunidade de conversar com você. A honra é toda minha, professor. Você não sabe como enche meu coração de esperança saber que ainda existem professores iguais ao senhor nas universidades públicas hoje em dia. O prazer é todo meu, a admiração é toda minha. Depois que você fez a live com a minha mãe, eu fiquei assim, eu preciso fazer uma live com o senhor também, para a gente poder falar sobre tudo aquilo que está engasgado e que a gente não pode falar na universidade hoje em dia, né? É, é verdade. Mas, enfim, a nossa oportunidade é essa e é fundamental que nós falemos para as pessoas. Sim, A sociedade precisa saber o que acontece nas universidades, porque, afinal, as universidades são mantidas pelo esforço da sociedade inteira, não é, Júlia? sim, é verdade. E é injusto que o pagador de impostos, aquele que mantém a universidade viva, não tenha dimensão do que acontece dentro dela, não é? Então, Exatamente. alguém tem que falar, que sejamos nós, não é? Exatamente. Se não for nós, quem, né? A gente não pode deixar a nossa chance de mostrar a verdade passar. E era isso que eu queria te perguntar, professor. O senhor acredita que doutrinação nas universidades é uma teoria da conspiração ou ela realmente acontece? Ela acontece de forma intensa, acontece já há décadas e de modo extremamente perverso, Júlia. Olha, existem alguns modos de doutrinação que arruinam a autoestima do estudante. Tanto que há inúmeros casos em que as pessoas não conseguem continuar o curso superior, não é? É Eu verdade. conheço situações extremamente pesadas que destruíram o gosto pelo estudo, a relação com a universidade e o desejo de continuar nela. Sim. É doloroso isso. Eu, hoje em dia, curso História, né, numa universidade pública aqui no Rio também. E o que eu passo lá dentro, assim, toda vez que eu vejo algum esquerdista falando nas redes sociais que não existe doutrinação, eu queria que eles, tipo assim, entrassem, porque eu acho que a metade dos esquerdistas estão na universidade e a outra metade que nunca foi, eu queria que eles fossem lá. Porque, assim, é Aham, descarado e eu acredito que os é, professores, eles utilizam daquele momento ali que eles não estão sendo supervisionados por ninguém para poder falar as opiniões pessoais deles. E assim, eles acabam influenciando muitos alunos. E eu não sei se é por conta do meu curso, que é de Ciências Humanas. Eu queria que o senhor me contasse também como é que é na área de letras, enfim, de biblioteca e economia. Mas em Humanas parece que é só isso. Eles chegam na sala de aula e era para falar de Dom Pedro II, eles falam de doutrina, tipo, eles começam a falar do Lula e de Cuba. E é aham. a mesma ladainha que a gente vê na internet, as pessoas expondo, é o que acontece em sala de aula, assim, e diariamente. Sendo que eu acredito que se existe algum estudante ali igual a mim que pensa diferente, ele fica na espiral de silêncio, porque ele tem medo de se posicionar e ser perseguido. É, é verdade. Olha, Júlia, a posição do professor em sala de aula é uma posição privilegiada. Sim. Quando você está ali, de costas para o quadro, com o olhar panorâmico da turma, você observa os olhares, observa os comportamentos, observa a presença ou não do sono, o silêncio, não é? Então, Sim. um professor maduro, ele é capaz de fazer a leitura do comportamento. E é muito fácil perceber um aluno conservador. O aluno conservador, ele chega no primeiro minuto, ele sai no último minuto, ele está o tempo inteiro atento ao ministério da aula e ele efetivamente ele se integra com o professor. O aluno conservador, quando a disciplina é bem dada, quando a disciplina é bem construída, ele manifesta aquela expressão de satisfação. O Uhum. corpo dele diz: estou gostando desta aula, é isto que eu quero, sabe? E, Sim. por outro lado, o aluno ideólogo, ele tem todo um comportamento, por exemplo, a permanência no corredor, a permanência no DA, as reuniões, as inacabáveis reuniões, não é? As No frequentes DCE. reuniões de CAs É. e aquelas visitas permanentes às outras salas de aula para falarem das pautas, não Sim. é? Sim. E, Distribuição de e isso, panfleto. exato, é.
Então, você percebe, existe um comportamento que é típico do aluno progressista e existe um outro comportamento que é típico do aluno conservador. Até o modo de vestir, de cortar o cabelo, de pentear, tudo indica, todos os elementos visuais indicam. Sou progressista, sou conservador. Sim. A questão é que, assim, por exemplo, na minha universidade, por mais que eu tenha, às vezes, uma postura conservadora, a aula me desprende completamente, porque, como eu falei, a minha aula parece que é militância do início ao fim. Antigamente já era assim, eu acho que por esse ano estar em ano de eleição, as coisas pioraram. E, assim, a questão das ciências humanas, eu, há um tempinho atrás, é porque essa frase do Olavo, eu tenho refletido nela, assim, já faz uma semana, mais ou menos, que, assim, um professor de ciências humanas, quando ele mente para os alunos dele, ele está acabando com toda uma geração, né? Quando um professor de medicina mente, no futuro aquele médico vai poder matar um paciente. Mas um professor de ciências humanas, ele, assim, ele estende o poder dele a centenas de outros alunos que vão educar outros alunos e assim sucessivamente. Então, assim, eu acho que de forma estratégica, desde Gramsci, né? Essa questão da guerra cultural se instaurou principalmente nas universidades de ciências humanas, porque, como eu falei assim, a minha aula, por ser, assim, era para a gente aprender fatos históricos, mas como os fatos históricos lá são questão de opinião, são questão da visão do oprimido e do opressor, eles explicam do jeito que eles querem, com um montão de inverdades, sabe? E, assim, é muito complicado, na minha aula, mesmo eu sendo conservadora, manter uma postura de conservadora. Até minha mãe comentou aqui, o meu corpo pede para ir embora da sala de aula, porque o tempo inteiro a cartilha deles. E, assim, teve um tempinho atrás que eu tive uma aula e a minha professora ela colocou uma foto em preto e branco e pediu para as pessoas identificarem na foto quem era branco e quem era preto. Sendo que, quando as pessoas começaram a fazer parte da dinâmica, e eu quieta na minha, uma das meninas da sala, que é assim, militante, enfim, do DCE, a gente também já vê o perfil, como você falou, pelo cabelo, pelas vestimentas, começou a falar: ninguém que é branco aqui na sala pode querer dizer quem é preto ou não que está na foto. Só quem é negro aqui na sala vai poder apontar. Sabe assim, começou uma. Aí um menino virou e falou assim: professora, você está querendo fazer essa dinâmica para mostrar que os negros são minoria na foto? Aí minha professora foi repreendeu ele. Você não entende o que é minoria. Minoria não é minoria. Nós somos a maioria, por ela ser mulher e feminista, né? Ela faz parte de uma minoria. Aí ela, nós somos minoria política. Então você tem que ajudar na minha luta. Repete comigo. Minoria política. Aí eu fiquei assim, isso era uma aula que era pra gente estar aprendendo história, que era pra gente estar aprendendo sobre fatos históricos, sobre memória, sobre cultura, sobre sociedade, e nada é ensinado. Então, assim, me traz muita esperança saber que tem o senhor como professor na universidade, porque eu sei que você deve dar uma aula de verdade, uma aula com conhecimento teórico, uma aula. É isso que a gente quer, assim, só uma aula, não cartilha progressista de esquerda, entende? Mas olha só, mesmo assim, Júlia, mesmo assim, os professores como eu sofrem uma permanente vigilância e um permanente ataque para sair do modo de agir clássico, do modo de ensinar tradicional. Sim. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu dei uma aula sobre argumentação. A minha disciplina principal é língua portuguesa, mas com foco na produção do texto dissertativo de caráter científico. Então, o que eu faço? Eu mostro para o aluno que a dissertação é um texto, é um gênero textual feito para persuadir. Sim. Então, eu quero que o aluno aprenda os recursos da persuasão com eficiência, para que ele, ao escrever um artigo científico, ao escrever um TCC, no futuro, quando vier a redigir uma dissertação, ele seja eficiente na seleção do objeto, no levantamento da problematização e na proposição dos seus argumentos. Esse é o meu papel. Então, eu levo para a sala de aula os recursos mais eficientes nesse sentido. Sim. E, numa de minhas últimas aulas, eu fiz isso a partir de um texto shakespeariano. Terminei a minha aula, uma aula redonda, que ocupou todo o tempo, do primeiro ao último minuto, tratando do conteúdo específico do texto. Pois bem, tão logo acabei a aula, saí, porque eu não fico fazendo horas, sabe, assim, conversando, até para não criar situações que possam complicar a minha vida. Então, eu sou profissional, chego no primeiro minuto, exerço a minha profissão e saio. Pois bem, 2 alunos me acompanharam, fomos conversando, questões ligadas à disciplina, saí, fui para o meu carro, vim embora para casa. Na aula subsequente, uma aluna me perguntou por que é que eu não trabalho com textos de Emicida. Aí
Eu disse para ela, porque eu trabalho com autores canônicos. Eu trabalho com aqueles que são considerados modelares. E quem determinou que esses autores são canônicos não sou eu, não fui eu, é a academia. Sim. E o Emicida você já conhece, você já traz de casa. Eu estou numa instituição de ensino superior, eu quero te mostrar o que há de melhor. Percebe? Sim, Então, sim. você imagina, eu estou me esmerando para apresentar o melhor conteúdo possível e Sim. estou sendo pressionado a agir como se fora um doutrinador, um, Exatamente. um progressista, entendeu? Sim. Eles não suportam o fato de alguém não ser progressista. É um Surreal. problema grave Não existe na cabeça democracia. deles. Não, não existe. Desde que o senhor Olha se só, formou é você... assim? Hã? Desde a época que o senhor se formou é assim, na universidade? Olha, Júlia, quando eu fiz letras, foi a minha primeira formação, foi letras, eu tive grandes professores comunistas. Eram todos comunistas. E na minha época já existia a inserção de disciplinas de ciências humanas em todos os cursos. Sim. Então, por exemplo, eu tive Sociologia 1 e 2 e tive Estudos de Problemas Brasileiros 1 e 2 na graduação de Letras. Mas aqueles professores chegavam na sala e diziam assim, ó, Engels propôs isso, Marx propôs isso, Durkheim propôs isso, percebem? Sim. Eles apresentavam numa linha temporal aqueles autores que a bibliografia considerava importante e falavam da obra. Mas ainda não existia nem a polarização de agora Uhum. e nem essa quantidade de recortes de pautas, Sim. entendeu? De diferentes pautas nessa busca incessante de gerar vitimização e de atrair as supostas vítimas para o guarda-chuva da universidade. Sim. Porque a universidade se transformou nisto, numa espécie Sim. de instituição de amparo a vítimas É. da sociedade opressora. Sim. Entendeu? Lá você pode A ser o que você universidade se quiser, transformou nisso. menos conservador e de direita. Mas se É, você quiser ser não é, binário, se você quiser ser é. maconheiro, você vai ser completamente e muito bem recebido. Isso. Agora, Júlia, ainda tentando explicar melhor essa sua pergunta, Uhum. veja bem como a máquina que estrutura os eixos das universidades, como ela é sofisticada. Entenda o seguinte, Sim. São as universidades, as instituições que verdadeiramente têm autonomia na estrutura educacional brasileira. As faculdades privadas, elas não têm autonomia. Uhum. Tudo que elas querem fazer, elas precisam da chancela do MEC, da autorização do MEC. Caramba. Tá? Então, se eu acabei de criar uma faculdade e comecei com 3 cursos, a faculdade está dando certo, eu quero lançar mais 3, eu tenho que encaminhar para o MEC o projeto político-pedagógico daqueles 3 novos cursos que eu quero e Uhum. requerer uma visita de verificação. Aí o MEC vai agendar uma visita. Ora, quem que o MEC vai chamar para fazer essa visita? Esquerdista. Professores, doutores das federais, Uhum. que são as instituições autônomas. Sim. Percebe? Sim. Quem é que coordena tudo isso? Os conselhos superiores do MEC e a Secretaria de Ensino Superior do MEC. Normalmente, quem é o secretário-geral da Secretaria de Ensino Superior do MEC? Um ex-reitor de uma federal. Ah, tá tudo em casa, então, né? Percebe? Uhum. Então, essa estrutura, com o tempo, ela fez a seguinte determinação. Ó, a partir de agora, todo e qualquer curso superior no Brasil deverá ter um núcleo comum com 40% de disciplinas afins e predomínio das ciências humanas e sociais. Por Meu quê? Deus. Por quê? Sob a alegação de que a filosofia ensina a pensar, a sociologia ensina a compreender a organização do país, a Sim. teoria de Estado ou a história da economia brasileira. Percebe? Essas disciplinas, Uhum. elas Sim. são postas sob a justificativa de que elas ajudam a formação cidadã, do pensamento cidadão. Sim. Ora, de fato, se elas fossem disciplinas
bem elaboradas Sim. e ministradas com respeito aos programas, sem nenhum caráter ideológico na formação das suas ementas, seria maravilhoso, mas não é isso que acontece. Não é. Não é. Você é estudante de uma universidade pública federal, eu sou professor de uma universidade pública federal, e nós dois somos testemunhas disso. Sim, sim, exatamente. É Não é? completamente diferente o que acontece lá. Eu estava até comentando esses dias com a minha mãe, eu não aguento mais escutar a palavra ultradireitista e desigualdade, porque é só isso que os professores sabem falar. A ultradireita ascendeu com o com o neofascismo e esse governo necropolítico. Eu fico assim, meu Deus, eles não saem. A ladainha é a mesma. E o mais engraçado, eles propõem que o Estado ele vai acabar com toda a desigualdade, né? Assim, são umas ideias mirabolantes, que dá vontade de você chegar na hora e falar assim, fazer uma pergunta simples. Mas, professor, de onde que o Estado vai tirar esse dinheiro? Dos contribuintes, né? Então, os contribuintes vão ter que trabalhar. Porque eles pintam como se, assim, todo mundo fosse ficar na faculdade, todo mundo estudando a vida inteira e não precisasse de nenhum outro tipo de profissão, a burguesia vai ser extinguida e vai todo mundo viver feliz. Só que, assim, o que eu acho engraçado é o rosto dos meus colegas de classe com essa, tipo assim, absorvendo essas ideias mirabolantes, como se aquilo ali fosse realmente restaurar a paz e a felicidade no Brasil. Assim, é inacreditável. Você olha para o rosto deles e conforme vai passando assim os meses, os semestres, você vai vendo a fisionomia mudando, as meninas cortando o cabelo curto, né, pintando de diversas cores, e um papo completamente assim. A gente teve que fazer a apresentação de um trabalho há umas semanas atrás e uma aluna puxou um assunto que não tinha nada a ver, mas ela já queria militar ela, porque minha família é toda cristã e eles não aceitam que eu não quero ter filho e que eu faria um aborto, sendo que quem tem que decidir sou eu. Sendo que assim, a gente não estava nem na aula de ciências sociais, sabe? Era aula de história do Brasil. Entende? Só que assim, É, parece que não existe mais conhecimento científico. Realmente, assim, fatos históricos sendo produzidos. Parece que é tudo cartilha. Eles até passam uns livros para a gente ler, e tirando os autores que não são progressistas, hoje minha aula foi sobre Theodor Adorno, tipo, da Escola de Frankfurt, né? A aula inteira sobre ele. aham, Mas, tirando os livros que não são progressistas, o resto de conhecimento a gente tem que buscar praticamente sozinho. Porque o professor que era para estar lá como exemplo de uma pessoa intelectual, diplomada e com respaldo que a gente, como aluno, não tem, que é um doutorado, um mestrado, até feito fora do país, na maior parte das vezes, ele tá lá falando coisas assim, professor, de verdade, nada a ver. Eu contei para minha mãe outro dia. Meu professor falou assim: e quando os ultradireitistas falarem que a gente doutrina, lembra eles quem foram os primeiros doutrinadores. Aí a turma ficou quieta. Vocês sabem quem foram os primeiros doutrinadores? Os padres. Então, eles que são cristãos fundamentalistas, eles têm que entender que foram os padres que eles apoiam, que foram os primeiros doutrinadores. Aí os alunos, uau, realmente. E eu fico assim, meu Deus, que geração perdida. Entende? Porque, é, querendo ou não, o professor ele exerce uma influência muito grande sobre os alunos. Uma colega minha de é. classe falou: ah, ela tá fazendo licenciatura, né, em história. Ela, nossa, mas eu vou ter que estudar muito para virar um deles. Eu fico assim, cara, eu acho que eu não vou ter que estudar nada, porque olha o que eles explicam, entende? É. Os padres, na verdade, foram civilizadores, não é? Foram os grandes Exatamente. civilizadores da Europa e dos países que foram as extensões ultramarinas, Sim, tanto espanholas, quanto inglesas, quanto francesas, quanto portuguesas, português. italianas. Afinal de Exatamente. contas, veja só, quando a Grécia sofreu invasão bárbara, quem preservou o idioma grego foram os monges, Sim, que ensinavam às madrugadas e às escondidas o grego para as crianças gregas, sim. não é? É Se até. nós temos, se nós temos notação musical, se nós temos a clave de Fá, clave de Sol, se nós temos as 7 notas com a denominação que tem, nós devemos tudo isso à igreja. Sim. Se nós temos essa belíssima arquitetura no Rio de Janeiro, no Nordeste inteiro, no sul do país, em Minas Gerais, nós devemos absolutamente tudo aos matemáticos, aos contadores, aos arquitetos, aos geômetras da igreja, E é por não é? isso que eu ratifico que a ideologia socialista ela é baseada no ódio. Porque ao invés daquele meu professor exercer um sentimento de gratidão, assim, se não fossem os padres portugueses vindo até aqui ensinando pra gente o que o senhor acabou de falar sobre civilização, aonde a gente estaria? Porque eu tô muito mais feliz aqui Não, agora com esse telefone, podendo falar o que eu penso, do que estar lá vivendo de uma forma primitiva, com um idioma rudimentar, sem nenhum tipo de civilização, sem nenhum tipo de
assim, de realmente assim, conhecimento, de estrutura. Então, assim, ao invés dele agradecer, ele sabe reclamar. Eu sou uma pessoa honesta, eu sei que os portugueses não foram perfeitos, eles cometeram lá os erros deles, mas o conservadorismo, ele trata exatamente sobre isso, sobre entender o que aconteceu no passado para não se deixar repetir, mas absorver o de bom que aconteceu no passado, não querer apagar. Ah, não, porque os portugueses, eles invadiram a terra, por isso eles foram demônios, genocidas. Assim, eles demonizam a coisa a tal forma que na cabeça dos meus colegas de classe, dos meus professores, era melhor a gente estar igual índios ainda, entendeu? Porque os portugueses não tiveram nada de Olha, positivo. veja só. Eles esquecem, por exemplo, dos sermões do Padre Antônio Vieira. Sim, Quem lê os sermões do Padre Antônio Vieira, vê lá, por exemplo, os relatos dos padres jesuítas que foram martirizados, mortos, assassinados, que viraram sopa de índio, tapuia de índio canibal, nas margens dos rios do Amazonas, por exemplo. pois é. Né? É, onde havia possibilidade de diálogo, de relação pacífica, houve relação pacífica. Sim, Onde não havia, houve guerra. E, obviamente, as armas portuguesas eram mais fortes que as dos índios mais guerreiros que eles encontraram aqui. Não é? pois E é. veja, se nós temos um registro do Tupi-Guarani, nós devemos isso ao Padre Anchieta, que escreveu a primeira gramática Tupi-Guarani. Não Sim, é? Quantas vezes o próprio Padre Vieira saiu em defesa de índios e negros nesse país. sim. E, Então, o que acontece, Júlia, é que eles distorcem determinados conceitos, eles invertem e relativizam os conceitos o tempo inteiro, não é? sim, Nesse episódio, por exemplo, que o seu professor falou da intrusão, da invasão dos portugueses, era o momento do historiador pensar e dizer, nós não podemos olhar para o passado com o pensamento contemporâneo. sim, É preciso compreender aquela realidade tal como pensava o homem português daquele momento. E exatamente. o homem português daquele momento, ele olhava para si e via uma civilização extremamente organizada, uma arquitetura extremamente sofisticada, exércitos organizados, Sim. uma navegação com cartas de navegação, com astrolábio, com instrumentos Uma sofisticados. língua E olhava, desenvolvida. e literatura escrita, língua escrita. E olhava para os indígenas e encontrava o quê? Um contraste absurdo, e ele Sim, pensava, preciso catequizar e civilizar. Não é exatamente. isso? E a questão é exatamente isso que o senhor falou. O sentimento de gratidão que a gente tem que ter, porque, assim, catequizar os índios foi a melhor coisa que aconteceu. Porque não trouxe só civilização, mas trouxe tradições, trouxe regimentos, trouxe ordem. Antigamente, um avô podia se casar com uma neta, não existia essa separação, porque os índios ainda não tinham tido a luz do conhecimento que os portugueses que trouxeram. Entende? Só que Olha, o que acontece hoje em dia nas não universidades. nos esqueçamos, Uhum. não nos esqueçamos que quando nascia um índio com algum tipo de Defeito. deficiência física, ele era imediatamente sepultado vivo. Sim, Né? exatamente. Isso para citar uma das barbaridades que aquela cultura cometia e que para a cultura cristã isso não era razoável. Professor, Não é? essa moça que está assistindo a gente falou assim, ó. Boa noite, fiz serviço social e percebi que é um curso genuinamente de esquerda. Fiquei frustrada porque não compactuo com esse pensamento ideológico marxista. É complicado. E Bacana. uma outra menina que está assistindo virou e falou assim, ó. Cadê? Que ela foi cancelada pelos professores. Eu mesmo fui cancelada por várias pessoas depois que falei do meu posicionamento. Recebi mensagem de ódio de pessoas próximas. Você, professor, como professor de uma universidade pública, federal aqui no Rio, o senhor também já foi perseguido, já foi cancelado por outros professores ou pelos seus próprios alunos? Ô, Júlia, frequentemente, permanentemente. Veja bem, aqui na UFRJ, a perseguição ela não é agressiva, ela não entra na instância física nem na instância da ameaça. Mas vou contar para você um caso, para você ficar pasma, você e os que nos assistem. Em 2018, eu queria participar de um congresso, eu tinha aprovado 2 artigos em 2 congressos internacionais, um na Inglaterra e um na Espanha. Na ocasião, eu já sabia que a universidade não pagaria as minhas despesas nem a minha viagem. Então, eu requeri as minhas férias para o período do congresso, que era julho de 2018,
eu comecei a requerer essas férias desde 2017. Por quê? Porque eu gostaria de receber o terço de férias e com o terço de férias comprar a passagem. Sim. Tá? Eu faria a viagem, arcaria com as despesas, com o meu próprio salário e apresentaria lá os 2 artigos. Pois bem, isso, inclusive, geraria boa pontuação para o meu departamento. Isso contaria ponto para a universidade. As minhas coordenadoras de curso, chefes de departamento, não me respondiam. Quando respondiam ao meu requerimento, respondiam assim: semana que vem a gente vê isso. E ela já sabia A que você gente era já vai conservador. olhar. Fica tranquilo, a gente já vai olhar. Ah, tá bom, mês que vem, semana que vem, quinzena que vem. Bom, aí o tempo foi passando, passaram-se 18 meses, eu perdi as minhas férias, chegou a época da viagem para o Congresso, eu não fui, e não tive a participação no Congresso, e perdi o meu direito ao gozo de férias. Veja bem, um direito sagrado, garantido pela legislação trabalhista. Isso foi perdido. Até hoje eu não recebi as férias de 2017 e 2018. O senhor foi Percebe? claramente boicotado pela Fui esquerda. boicotado pelo meu próprio departamento, que é todo progressista. Pois bem, passou o mês de julho, veio o mês de agosto, houve uma reunião de departamento. No meio da reunião de departamento, o chefe interrompeu para dizer o seguinte: pessoal, nós temos que parabenizar a professora fulana, porque ela nos representou no mês passado em 2 congressos internacionais. Um na Universidade X na Inglaterra e outro na Universidade Y na Espanha. Entendeu o esquema? Ela roubou sua vaga. Não, ela não roubou minha vaga. Ela é uma pessoa competente, ela escreveu 2 artigos, os artigos foram aprovados. Mas o detalhe é que eu não recebi o menor apoio. Sim. Ela não só recebeu o apoio e autorização para viajar, como ainda foi elogiada e recebeu uma menção na ata do departamento, na ata E da a reunião do universidade que departamento. pagou a ida dela também. Bom, isso eu não sei dizer. Isso, provavelmente não. Entendi. Mas, na pior das hipóteses, ela recebeu o apoio para viajar. Mas como E é que... bem provável, que tenha recebido, tenha marcado as férias dela para aquele período. Mas como eu que não as pessoas... investiguei isso. Sim, sim. Pode falar. Ah, Não, como é que as porque eu pessoas... não vou ficar. Desculpa, pode falar. Porque eu não vou ficar expondo uma colega que, por um acaso, é uma colega competente, Sim. digna de respeito, de admiração. Naquilo que faz, ela é competente. Sabe? Mas como é que as pessoas do seu departamento descobriram que o senhor era conservador, que o senhor era de direita, ou que pelo menos o senhor não compactuava com nenhum tipo de pensamento progressista? É muito simples, Júlia. Primeiro, eu não frequento nenhuma manifestação da Candelária e nem da Cinelândia. Entendeu? Isso já levanta grandes suspeitas. Eu não gritei Marielle vive. Eu não gritei Lula livre. Eu não gritei fora Temer. Porque veja só, você ainda verá isso. Eu já participei de banca de TCC, na qual a aluna fez a dedicatória ao ex-presidente Lula. O cara estava preso e uma universitária estava dedicando o TCC a um ex-presidente preso. Meu Deus. E começando a introdução do TCC, dizendo, primeiramente, fora Temer. Meu Deus. Olha, você não tem ideia do que é participar como membro de banca, tendo tido uma formação. Olha, eu vou te dizer sem humildade. Eu posso não ser um grande professor, mas se não sou, é por inadequação e falta de esforço meu. Mas eu tive uma excelente formação. Eu tive professores brilhantes, de uma geração especialíssima na história do ensino superior brasileiro. Mas, então, para mim, é muito triste. Por exemplo, vou contar um caso aqui. Fui chamado para uma banca de TCC, na qual o aluno estudava um romance de Machado de Assis. Ora, eu fiz mestrado e doutorado em Machado de Assis. Eu escrevi a minha vida inteira sobre Machado de Assis. Tá bom? O romance em questão era Dom Casmurro. Sim. Qual era o objeto de investigação do aluno? Feminicídio.
Meu O Deus. aluno afirmava que Bentinho praticou feminicídio contra Capitu. Capitu. Caramba. Primeiro problema grave aí, primeiro problema gravíssimo aí. Feminicídio é um conceito recentíssimo. Como é que você vai forçar a barra para estudar feminicídio num romance Clássico. produzido numa época em que havia o crime de adultério? Numa época em que a sociedade aceitava bem a vingança pelo crime de adultério. Sim. A lavagem da honra se houvesse o cometimento do adultério. Entendeu? Sim. São elementos totalmente desconexos. É impraticável do ponto de vista da análise literária, né? E... Pois bem, Uhum. mas a orientadora não levantou essa questão para o aluno. Eu lia o texto e pensava assim, meu Deus, esse aluno não foi orientado. Esse aluno caminhou sozinho. Isso aqui é um abandono teórico e científico. Sim. Essa pessoa não aprendeu absolutamente nada nessa Sim. trajetória acadêmica chamada TCC. Sim. Bom, aí, continuando, só para encerrar esse tema. Eu perguntei para a autora, né, do TCC, eu perguntei assim, escuta, você foi a um dicionário de direito penal estudar o conceito de feminicídio? Não. Você foi à lei do feminicídio ver como a lei trata a ideia, como a lei trata esse crime? Não. Eu não estou fazendo direito. Eu falei, é verdade, você não está fazendo direito. Mas você elegeu como objeto da sua análise literária um aspecto que é do direito. Sim. Então, o direito tem que ser uma ciência auxiliar para jogar luz sobre o objeto que você está estudando. Até porque, se você tivesse ido a um dicionário especializado ver o conceito de feminicídio, e se você tivesse ido à lei do feminicídio, você veria que a sua pesquisa não faz sentido. Ela pesquisando quebrando do tabu, né? Só pode. Olha, era uma coisa assim de dar dó. Uhum. O razoável, sabe, Júlia, era que eu reprovasse aquela aluna. Sim. Para quê? Para ela passar pelo processo outra vez nas mãos de um professor que exercesse a orientação de modo didático e eficiente. Sim. Mas eu senti tanto dó daquele abandono intelectual e teórico e Sim. ético e moral que eu aprovei a pessoa, dei uma nota lá de aprovação, porque eu vi que a picaretagem foi da parte de quem orientou. Entendi. Entendeu? Eu acredito que quando Então, a gente está estudando, a gente tem que fazer exatamente o que você falou, se colocar no contexto histórico da situação que a gente está ali tentando aprender. Hoje em dia, adultério não é mais um crime, mas na época de Dom Casmurro era. E entre outras coisas, quando a gente está estudando história, por exemplo, né? Antigamente, ter escravos era uma coisa comum. Hoje em dia não é mais. Só que a gente tem que se colocar na cabeça daqueles senhores de engenho. Só que não, eu acho que os professores hoje, eles querem olhar, como você mesmo já falou, com um olhar contemporâneo porque aconteceu no passado. Então, assim, porque houve escravidão no passado, as pessoas brancas que moram no Brasil hoje têm que fazer reparação histórica. E vira uma teoria tão assim, doida, só tem essa palavra para usar, que quando você tem um ar de sanidade e enxerga que o negócio está doido, você é completamente excluído de qualquer debate que se possa imaginar. Então, na faculdade, para mim, só tem duas opções. Ou você compactua com o que eles estão falando e entra na doideira, ou você fica na espiral do silêncio. E é isso para mim que é o triste. É você olhar para uma apresentação de trabalho de um curso de ensino superior e ver que está todo mundo usando o mesmo discurso. Ou por medo de ser perseguido, ou porque realmente acredita naquilo. E eu prefiro que seja por medo de ser perseguido, que é a situação que eu estou atualmente, do que por acreditar naquilo. Porque se a quantidade de alunos que eu vejo apresentando trabalho, falando das pautas progressistas e falando coisas que não tem nada a ver, coisas completamente desconexas, o futuro do Brasil, ele está muito, muito, muito ruim. Porque os futuros profissionais, eles não têm ideia nenhuma de realidade. Eles acham que o que a professora está falando, que o quebrando tabu está falando é aplicável na vida real e se torna uma doença de você ter medo até de conversar, porque você pode usar, às vezes, a palavra denegrir, que é uma palavra que não pode usar, ou falar minoria, e não pode ser minoria política, enfim. Eles estão tornando o mundo uma coisa muito complicada. E, para mim, o que é mais triste é ser num local onde era para as pessoas saírem de lá sabendo mais. Mas não, parece que as pessoas saem de lá ao contrário. Mas, graças a Deus, pelo menos no seu curso, existe o senhor que está lá dando uma aula decente
falando conteúdo de verdade. Eu sonho para que eu tenha professores assim um dia, porque até hoje eu só tive uma que realmente deu a matéria. Uhum. É lamentável, mas, Júlia, essa é a realidade. Essa é a realidade, por uma razão simples. Sim, Ah, houve um desmanche das estruturas tradicionais da universidade pública e também da universidade privada, exatamente para que o momento atual fosse um momento de banalização da teoria, de banalização da ciência, de mediocratização. A sim, universidade é uma instituição medíocre hoje, sim, absolutamente medíocre. A universidade brasileira não produz nada que importa ao mundo. sim. A universidade brasileira não contribui. Eu estou exagerando, é óbvio, né? Há alguns centros de excelência, há algum Sim. laboratório aqui e ali que produz algo de razoável, mas você quase não vê pesquisadores brasileiros sendo lidos no exterior. Que Essa é que é a tristeza. verdade. A nossa ciência, basta ver os resultados, basta ver os índices nacionais e internacionais, Sim, não é? Para perceber o seguinte, que houve um histórico de relativização das coisas, sim, não é? E de desconstrução da tradição. Então, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, sim. os, os heróis nacionais não são heróis, eles são opressores. Exatamente, É sério. exatamente. Isso não é ciência, o que é ciência é aquilo. É. Então, houve um reposicionamento de valores dentro da universidade e ela se encontra no seu pior momento de crise. E você No seu vê pior momento de crise. que as pessoas elas acabam entrando nessa esfera assim, doutrinadora, nessa hegemonia da esquerda, desde a época da escola. Porque para você entrar numa universidade pública hoje em dia, você já tem que absorver esse discurso desde a escola para conseguir passar na prova. Eu vi um telespectador que está nos assistindo aqui agora falando isso, que hoje em dia as redações que são ensinadas são técnicas para você conseguir fazer uma boa redação do Enem. E no Enem é Uhum. praticamente isso. Eu tirei, quando eu fiz o Enem, uma nota bem legal assim, eu tirei 920. Só que eu basicamente fiz o que o meu professor mandou. Bota a culpa de tudo no Estado e coloca o Estado e várias secretarias como solução. Então, assim, você já é doutrinado, você já tem que estar naquele regimento desde a época da escola. E você tem que assinalar nas provas muita coisa que você sabe que é mentira. Por exemplo, no meu ano que eu fiz o Enem, era assim: o Trump está construindo um muro entre o México e os Estados Unidos. Porque Trump é o quê? Aí você tinha que colocar que ele era um metacapitalista com características preconceituosas. Como é que você assinala uma Uhum. opção dessa? E aí outra questão falava É. sobre a linguagem das POCs, que é da comunidade, né, LGBT. Sabe assim, para você entrar na universidade, você tem que fazer uma prova dessa. Eu estava até falando com a minha mãe que eu queria dar aula de história em vestibular comunitário. Mas eu falei assim, mas se eu explicar a verdade para os alunos que eu vou dar aula, eles não vão conseguir passar no Enem. Porque eu tenho que mentir, entendeu? É. Porque se você pega uma É. prova do Enem atualmente, você tem que colocar que exatamente que Cuba foi uma boa ditadura, que 1964 foi a pior coisa que aconteceu no Brasil, porque eles te induzem nas questões a serem assim, que a Amazônia está quase acabando, sabe? E o que Uhum. resta, às vezes, de conhecimento realmente científico e lógico, fica no âmbito das ciências matemáticas, né? Física, química e biologia. E nem tanto, porque eu lembro que quando eu estava no último ano da escola, estudando para poder fazer faculdade, o meu professor estava explicando lá sobre genética. E a genética, ela trata só de casais heterossexuais que tiveram seus filhos e um filho nasceu com um problema, ou com um gene defeituoso, ou com um olho azul que a mãe não tinha, enfim. E ele dando a aula, ele falou assim: olha, ele com pesar de falar isso, ele, infelizmente, por enquanto, a ciência não evoluiu a ponto da gente poder incluir outras orientações sexuais nessa matéria. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar só de casais héteros aqui nos exemplos. Só de homens e mulheres, porque só eles, até agora, podem procriar. E, assim, se lamentando. E eu fiquei assim na sala. Ele pediu desculpa por explicar uma coisa que é básica. Assim, isso é questão de ciência, Uhum. realmente. Só casais héteros podem reproduzir. Mas não, ele estava pedindo desculpa já, tipo assim, perdão por explicar a verdade. Era basicamente isso. Uhum. E assim, isso
eu acabei o ensino médio em 2019. As coisas já eram muito complicadas, a minha mãe já bateu muita boca com meus professores porque eles estavam doutrinando. Só que, assim, por ser um colégio ainda existia uma coordenação, uma diretoria, parecia que ainda existia um controle ali, tipo assim, que o pai podia chegar e dar uma pressionada, tipo, olha o que o professor está fazendo. Mas parece que na universidade não, é completamente ao contrário. Se você se expõe um pouquinho, como você mesmo falou, às vezes a perseguição ela não é direta, mas você vai ser boicotado de um jeito ou de outro. Sendo excluído, não tendo grupo para fazer aula, a professora corrigindo a sua prova com uma mão de ferro. Enfim, parece que lá não tem muita solução. O senhor sabe alguma solução assim, para a gente poder mudar o curso dessa história ou para os alunos poderem, sei lá, denunciar seus professores? Alguma solução? Porque eu realmente não sei. Olha só, Júlia, os alunos deveriam, assim que entrassem nas universidades, eles deveriam ler os regimentos internos. Primeiro passo, você entrou numa instituição, olha, se você entrou, acabou de ser aprovada num concurso, você vai trabalhar num ministério ou numa fundação, pega o regimento para você ler, para você saber o que você pode fazer e o que você não pode. Quando você viaja para o exterior, você quer saber um pouco da legislação e da cultura, Sim. até para você não cometer equívocos, não é? Sim. Então, entrou para a universidade, vai lá na página e procura o regimento interno. Sim. Uma outra coisa, Lei 8.112 é a lei, é o Estatuto do Servidor Público, vamos dizer assim, né? É a lei que regula a atividade funcional do professor federal. Sim. Então, lá, tanto no regimento quanto na Lei 8.112, tem aspectos ligados a comportamento. Sim. E os alunos podem e devem requerer nas instituições que se abram processos administrativos disciplinares contra professores que cometem esse tipo de coisa. Sim. Ora, isso é um assédio intelectual, isso é uma forma de assédio intelectual. Verdade. É a destruição do processo de formação do acadêmico. Sem considerar o fato de existir assédio moral nesse processo de doutrinação, de existir assédio sexual nesse processo de doutrinação. Sim. Existem alunos que não conseguem permanecer na instituição porque eles têm valores enraigados, valores e princípios éticos e morais, e são o tempo todo forçados a romper com esses valores. Sim. A gente é colocado realmente à deriva para, assim, você quer o diploma, você tem que abrir mão daquilo que você acredita. Não existe democracia. Eu não posso ser eu mesma e chegar lá sendo o que eu sou e acreditando no que eu acredito. Tem que me adaptar à hegemonia que eles conseguiram instaurar. Tá aqui, ó, a Denise que tá assistindo a gente, ela falou assim, ó, peraí que sumiu aqui, peraí. Deixa eu achar. Dou aula para o ensino básico, ensino fundamental 2. Para dar gênero substantivo, temos que dar com dedos, porque já começa aquela palhaçada de linguagem neutra. Meu Deus, desde a infância agora. E o senhor sempre foi conservador, professor? Desculpa te interromper. Olha só, Júlia, houve uma época na minha vida em que, bem no início naquele momento de transição entre a juventude, né, a adolescência e o início da vida adulta, que eu pensei em ser padre. Eu tinha acabado de fazer letras, vivia com aquela coisa, né? E agora? O que eu vou fazer da vida adulta? Eu vou constituir uma família, eu vou me enveredar pela filosofia, pela teologia. E aí eu fui estudar filosofia no Instituto Santo Inácio, em Belo Horizonte, que era o Instituto de Formação dos Padres Jesuítas. E veja bem, eu estudava filosofia lá com a pretensão de depois fazer teologia. Não tinha me colocado como um pretenso seminarista, eu queria, na minha condição de leigo, caminhar um pouco mais na formação da filosofia e depois da teologia, para ver isso, para ver onde é que que rumo eu tomaria. Pois bem, aí sabe o que aconteceu? Um belo dia, um padre, um grande historiador da filosofia, um jesuíta, muito respeitado entre os filósofos brasileiros, ele estava dando uma aula sobre materialismo. Aí uma freira que estava na minha sala perguntou assim, e onde é que entra Deus nesta história? E o padre respondeu, olha, se você quer estudar Deus, mude de andar e vá para a teologia. Na filosofia não cabe o estudo de Deus.
resposta de um doutor em História da Filosofia. Meu Deus. Ali naquele momento, eu tive muita influência para consolidar um pensamento materialista. E ali, influenciado pelo pensamento materialista, eu decidi não ser padre. Eu já visitava naquele momento muitos seminários, além dos jesuítas, eu visitava os dominicanos, eu visitava os franciscanos, mas por influência daquele padre, eu tirei da cabeça a vontade de ser padre. Imagina só. E fui me formando um materialista. Quase ateu, Júlia. Caramba. Quase ateu. Bom, o que aconteceu naquele momento? Eu fui convidado para dar aula no Colégio Santo Agostinho. Eu tinha acabado de me formar em letras, estava com o pé na filosofia e a gente tinha acabado de viver a frustração lá do Collor, né? Sim. E aí, todos os professores querendo votar em Lula. Sim. E, naquele tempo, Caiado surgia como candidato, Caiado, Collor, né? Collor tinha acabado de ser impeachmentado e tal, mas, para encurtar a história, eu comecei a fazer campanha para o Lula num determinado momento, antes dele ser eleito. Sim. Comecei a fazer campanha para ele. E usava um bottom do PT. Quando eu entrei no colégio pela segunda vez com o bottom do PT, o diretor, um padre chamado Carlone, a essa altura já deve ter morrido, o padre Carlone me entregou, me esperou na entrada, na portaria, e disse assim: professor, aqui os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, todos votam em Caiado. O senhor vai ter que decidir entre o seu emprego e o seu voto. Ou o senhor entra tirando o bottom do PT, ou o senhor se demite. Aí, naquele momento, eu fiquei indignado com aquilo. Imagina. Entreguei o diário para o cara. Você acredita nisso? Eu entreguei o diário para ele. Quando eu saí de lá, eu virei as costas, eu pensei assim: meu Deus, olha a burrice que eu fiz. Eu acabei de entregar o meu melhor emprego conquistado até o momento por causa de um político que eu não conheço, cuja honestidade eu não testei. Sim. E acabei de jogar fora talvez a melhor oportunidade da minha vida profissional. A Celine, que está nos assistindo, então, bendito padre. Então, Júlia, naquele momento eu cometi essa babaquice, essa idiotice, essa burrice. E te digo mais, veja bem, este é o problema da universidade brasileira. Ela, ao longo dos anos 80 para cá, e particularmente depois da consolidação da LDB de 96, a universidade jogou o humanismo fora e pôs no lugar o materialismo e o hedonismo. A universidade virou um lugar de prazer. Sim. Deixou de ser um lugar de formação intelectual e passou a ser o lugar de realização dos impulsos do corpo. Exatamente. Nada pode confrontar com ele. A lei da universidade hoje é a lei do hedonismo. É verdade. Então, inúmeras vezes você sairá da sala de aula e verá um casal de 3 se beijando, se pegando no corredor. Sim. Você verá 3 meninos, 2 meninos e uma menina se pegando, 3 meninas. Isso será comum na sua vida universitária, na Universidade de História, na Faculdade de História. Então, o que acontece? É a mesma coisa você trocar o balé clássico pelo quadradinho de 8. Porque o apelo do quadradinho de 8, ele é um apelo só ao corpo. Sim. O espírito, a inteligência, a elevação da alma desaparece quando você está diante do quadradinho de 8, entendeu? Exatamente. E o balé clássico não. O balé clássico te leva à reflexão, Sim. te leva a olhar para dentro. Ele é um estímulo de fora, mobilizando toda a sua sensibilidade. Sim. Tudo que você tem de amoroso, de intelectual, de sensível, naquela experiência estética. É verdade. Então, a universidade, ela jogou fora tudo isso e colocou no lugar elementos de apelo sensorial
porque quando isso é evocado, a inteligência desaparece. É verdade. E, A inteligência Júlia, fica insustentável. e olha, a universidade, Júlia, hoje é um dos grandes locais de corrupção. Com certeza. A corrupção, Júlia, ela precisa da bagunça, da desordem, Exatamente. entendeu? E da alienação, principalmente. E da alienação, claro. Aluno inteligente, aluno que observa, aluno que analisa, aluno que desmonta as diferentes linguagens, ele percebe a corrupção. Ele vai lá brigar pela qualidade de ensino. O Ele vai Éder, desculpa, brigar pode falar. pelo ensino de excelência, entendeu? Ó, E o aluno que é alienado, Uhum. ele deixa a corrupção correr solta. É verdade. O Éder que está assistindo a gente, ele virou e falou assim, a UF aqui em Niterói parece uma cracolândia. Quando entra drogas, sexo, funk com letras e destrói a imagem da mulher e as intituladas feministas aplaudindo. A Lourdes colocou, estou estudando obras para a abertura de uma escola católica e vejo como as universidades se tornaram antros sem nenhuma base intelectual. Realmente, é muito triste o que a gente está vivendo atualmente. Eu tive oportunidade recentemente de ver a história de uma diretora, que ela é diretora da FATEC aqui no Rio, só que ela é de uma seção da FATEC que vai até o ensino superior. Eu esqueci mais ou menos o nome da instituição, é lá pela Tijuca. É como se fosse uma extensão, que vai desde a educação infantil até o ensino superior. E ela falou assim, eu sempre fui de esquerda, eu nunca pensei em me tornar de direita. Aí a vice-diretora dela falou assim, você sempre foi de direita, Sandra, o nome dela era Sandra, só que você nunca percebeu, porque olha o que está acontecendo com ela. Agora está prestes à reeleição lá para ela se tornar diretora de novo. E os alunos pediram para tirar o gênero dos banheiros e para poder ser uniforme. E só porque ela falou que os banheiros iam continuar da forma que estão e que os alunos iam ter que continuar indo de uniforme, eles intitularam ela como nazista, começaram a distribuir um montão de panfleto, rimando, uns adesivos também, com vários fuzis, rimando o nome dela com coisas do neofascismo, do nazismo, e começaram a boicotar ela de várias formas possíveis. E ela virou e falou assim, e aí eu comecei a recorrer às ouvidorias que eu sempre acreditei na parcialidade, na imparcialidade, na verdade, e ela falou que deu de cara com ouvidorias completamente parciais. Porque o que acontece? A outra chapa que montou foi uma chapa que saiu de dentro de um gabinete do pessoal, entendeu? A chapa que estava concorrendo contra ela, que era de um outro professor. E ela virou e falou assim, e eu que sempre fui de esquerda por ter negado assim, você só serve o movimento enquanto você faz o que ele pede, né? Ela falou assim, por não ter concordado com duas coisas, ela falou assim, eu ainda queria colocar o hino nacional de volta, mas eu falei, nem vou ir tão longe. Ela falou assim, só quis deixar os banheiros como estavam e o uniforme como obrigatório. Ela começou a ser perseguida de tal forma que ela virou e falou assim, eu que ela falou, fiz campanha pro Lula, votei nele em todas as eleições, cheguei a votar na Dilma. Ela falou assim, eu percebi como em todos esses anos eu literalmente alimentei a máquina que está tentando me destruir. Ela falou que durante as eleições surgiu um montão de aluno que não era aluno, com blusas da escola, tocando pandeiro e cantando hinos lá, hinos comunistas, hinos socialistas, fizeram rima com o nome dela também, tipo assim, diretora da morte. E ela virou e falou assim, e para piorar, eles ainda ficavam andando com a urna aberta pela escola. Ela falou que foi até a ouvidoria reclamar isso, porque poderia ter tido fraude. E todo mundo literalmente fechando os olhos para aquilo que estava acontecendo. E olha que curioso, eu falei para ela, isso não é curioso, isso é realmente a construção que se sucedeu. Ela ganhou a eleição onde os pais votam, que é na educação infantil e no ginásio 2. Onde são os alunos que votam, que é no ensino médio superior, ela perdeu. E ela virou e falou assim, e eu perdi da forma mais descabida, porque eles estavam falando verdade sobre... E ela toda boazinha, assim, ela chegava a falar, calma, ela. Eles espalharam verdade sobre mim. Disseram que eu contratei um porteiro que assediou uma menina, mas assim, professor, os alunos eles se estruturaram de tal forma, com tal amparo dessa galera da esquerda, que eles conseguiram mover uma organização, uma manifestação de destruir a reputação de uma diretora que está na instituição há 35 anos. Ela virou e falou assim, eu estou sendo obrigada a reconhecer que aquilo que eu sempre acreditei foi a pior. Ela falou assim, foi a pior coisa. E o pior, sabe quando ela falou que ela tirou no pé dela? Quando ela foi num conselho e ela simplesmente afirmou o seguinte, que uma ala lá, que eles estão pedindo obra há 300 anos, que é onde tem refeitório, educação infantil, nunca teve obra, sempre teve desvio, e ela só afirmou que, infelizmente, ela querendo ou não, é uma verdade, a obra aconteceu durante o governo Bolsonaro, que foi quando a verba chegou, entendeu? Ela só afirmou isso, e ela falou que foi um tiro no pé dela, que aí foi quando nomearam ela já de bolsonarista, todos aqueles istas, né, neofascista, enfim. E eu falei assim, e eu fiquei pensando assim, graças a Deus agora ela está despertando, né, agora ela está lá sofrendo para tentar reaver a eleição, enfim, uma eleição justa.
as ouvidorias não escutam ela, mas é aquilo, muitas das pessoas que hoje em dia são de esquerda, que estão despertando agora, como até o senhor já foi assim, votou no Lula, elas não entenderam no passado que elas estavam literalmente alimentando o leão que queria devorar elas. Porque você vê agora uma Uhum. professora completamente descapacitada, pedagoga, 35 anos numa instituição, e hoje em dia é acusada pelos próprios alunos de retrógrada, de fascista, de conservadora demais. E ela falou assim: é, alunos completamente revolucionários, rebeldes, que querem tirar o mínimo de ordem que a gente quer manter. Ela falou assim: não pedi nada demais, eu só falei assim: o uniforme vai prevalecer. Foi o estopim Uhum. para outra chapa se É. suceder, enfim. Então, o que a gente tem vivido atualmente é uma situação muito difícil. Eu acredito que o seu trabalho é muito importante para que as pessoas despertem, para que as pessoas acordem, para que os professores vejam que eles podem ser profissionais de excelência, de qualidade, e mesmo sofrendo certas advertências, certos boicotes, que vale a pena, né, defender a verdade, defender o certo, Claro. não para fazer o nosso pensamento prevalecer, mas para aquele aluno ver que ele tem alguém ali onde ele pode se amparar, assim, se o professor pensa diferente, também posso pensar, e principalmente para ele Aham. ter um ensino de qualidade, que é o que mais falta atualmente. É, é verdade. Ô, Júlia, olha, o trabalho que você faz, ele, eu te diria que ele merece muito mais admiração e respeito do que o que eu venho fazendo. O que eu venho fazendo é uma obrigação funcional, moral, né? Ética, profissional. Agora, o que você faz é algo assim que o país inteiro precisa admirar, não é? Os Obrigada, jovens professor. inteiros precisam admirar, porque é de uma coragem, não é? Na alvorada da juventude, encarar essa batalha no momento em que você entra para um curso superior, numa universidade pública, isso é digno de todo respeito e de toda admiração. Obrigada, Mas eu queria professor. te fazer uma pergunta. Eu vi que você criou uma loja. Sim. O que é que você tem? O que é que você tem na sua loja? Ah, a gente tem. Conta para mim. Eu tô com um montão de produtos legais, assim, todos os produtos de direita, né? A produção é completamente independente. Estava até aqui tomando água na minha caneca, né? Protetor do Ah, capitalismo. E eu vi. aí, tô com a minha camiseta também, protetor do capitalismo. A gente tem diversos produtos Aham, lá, assim, para agradar todo tipo de público. A pessoa que quer sair mais, como eu posso dizer, mais polêmica na rua, né? Escrito Eca Comunismo. Ou a pessoa que quer só, assim, ser patriota e passar desapercebida com o brasileiro legítimo, que é aham, uma das minhas camisas favoritas. As ideias foram todas, assim, minhas. A minha mãe também ajudou em algumas, como a da Cruz, Deus, Pátria e Família. sei. Mas eu fiz a loja realmente porque como o meu conteúdo também é muito voltado assim para jovens, eu acredito que a gente tem que ter em quem não só assim se inspirar, mas assim realmente vestir a camisa, sabe? Porque eu, antes Claro. de criar a minha loja, eu tinha pesquisado blusas de direita, enfim. E tinha até alguns sites, mas muito poucos comparado com os sites da esquerda, com as blusas do Che Guevara, que é a imagem mais reproduzida da história. E eu fiquei assim, a gente precisa vestir aquilo que a gente acredita, vestir nossas convicções assim, poder estender isso para todo mundo. Eu queria vestir as camisas, entendeu? Eu falei assim, e ao invés de só Aham, eu vestir, por que não todo mundo que me segue, claro. enfim, que me acompanha poder se vestir também com aquilo que Aham, acredita? A coleção é. que está agora é a coleção limitada, mas a entrega já fazendo meu merchan. A entrega em 7 dias úteis, a gente aceita todas as formas de pagamento e vocês podem usar o cupom, fazer um cupom para o professor Mauro10, para ter Olha. 10% de desconto em todas as peças Ah, que barato. da, Legal. da É, loja. E assim, eu vi o professor, link pode. Uhum. aí, eu vi o link na sua bio, né? Sim, tá na Já minha bio. entrei hoje, dei uma olhada. Já sei o que me agradou mais, o que que eu vou comprar, o que eu vou dar de presente. Ah, que E bacana, depois eu vou professor. divulgar também a sua loja, Muito viu? obrigada, muito obrigada. Quando a sua camiseta chegar, posta que eu vou repostar, o Instagram da loja também vai repostar. Mas assim, professor, o senhor Beleza. falou que o meu trabalho é de uma coragem, mas eu olho para o senhor e eu assim, realmente morro de admiração, porque eu acredito que eu só estou aqui porque existiram e existem pessoas como você, pessoas como a minha mãe, entende? Que têm apreço à verdade, à realidade e quiseram levar isso para as outras gerações, porque se vocês tivessem desistido, eu não estaria aqui. Não existiria mais verdade, não existiria mais o outro lado, sabe? É, É, é então, assim, verdade. hoje em dia, eu só estou continuando a missão que vocês começaram. Porque se eu também não entender que eu faço parte dessa quebra de sistema, dessa quebra de hegemonia, eu vou sentir que eu estou deixando a minha oportunidade de fazer o certo passar. E de fazer, sabe assim, de fazer realmente Aham. aquilo que pode mudar o curso da nossa história, como tem mudado nos últimos tempos, né? Como os brasileiros têm acordado. Então, eu me coloco literalmente como mais uma estudante, mais uma brasileira que quer fazer com que as pessoas
não despertem para o meu lado, mas para que elas despertem para a verdade, entende? Para a verdade, para elas poderem reivindicar pelo certo, por uma educação de qualidade que a gente tem direito, pelo direito à manifestação dentro da universidade, ou para, tipo assim, pelo menos para a gente se sentir seguro na questão da integridade física em si. Para a gente poder falar, olha, eu sou conservadora, eu acredito que aborto é errado, sem sofrer nenhum tipo de boicote, seja ele qual for. Então, se a gente hoje em dia não se posicionar, se a gente não colocar a cara a tapa, o que vai ser das futuras gerações, né? O que vai ser dos futuros filhos que eu vou ter? Eles não vão ter ambiente democrático, o Brasil vai pertencer a toda essa hegemonia que tomou nos últimos tempos as nossas instituições de ensino, a nossa mídia, a nossa produção intelectual. Eu acredito que cada um de nós aqui, a gente se sente igual uma formiguinha, né? Ou até aquela parábola do beija-flor, né? Que a floresta está pegando fogo, o leão está deitado, e o beija-flor vai lá, pega um pouquinho de água e joga na floresta para apagar o fogo. Tipo assim, que a gente está fazendo a nossa parte, mas juntando vários e vários e vários e vários beija-florzinhos que somos nós vamos ser a maioria. Você vê assim, o Brasil Paralelo começou de forma despretensiosa, hoje em dia é um grande veículo de informação contra a guerra cultural. O Terça Livre, Sim, o Pingo nos Is, claro. enfim. Hoje em dia a gente assume um lugar aos nossos olhos de pouca relevância, mas que no futuro a gente vai colher excelentes frutos, que não vão pertencer a nós, mas vão pertencer ao Brasil, que é o lugar que a gente mais quer que dê certo, porque aqui é a nossa casa, entendeu? A gente só quer o melhor da onde a gente nasceu. E assim, professor, o seu trabalho é de extrema importância, porque o senhor tem contato com centenas e já teve contato com milhares, né, à altura de todos esses anos, de alunos que vão se formar excelentes profissionais, que vão fazer diferenças nos campos das letras. Eu tenho uma amiga que faz faculdade, inclusive, no FRJ, e quando eu falei que ia fazer de letras, né, uma live com o senhor, ela falou assim, depois eu vou começar a seguir ele para saber se ele vai me dar aula, porque os melhores professores, assim, você vê que são os menos esquerdistas, sabe? Porque ela também é conservadora. E ela quer ser uma futura profissional de qualidade, que hoje em dia já está lendo os livros clássicos que outros professores não recomendam, ela está lendo por conta própria, está fazendo as pesquisas por conta própria. Ela me contou uma situação, porque como ela faz faculdade de letras na FRJ, é até engraçado isso, né? Que ela pesquisou a história de um autor que a professora tinha mandado ela ler, e o autor, ele era um autor que falou mal lá da União Soviética, porque ele sofreu sobre o regime. E ela foi e contou, enquanto ela estava prestando trabalho, olha, ele fugiu da União Soviética porque ele sofreu o regime, passou fome, a família dele foi morta. A professora repreendeu ela na hora, você tem que se atentar na pesquisa que eu mandei você fazer, não na bibliografia, ela já está até rindo aqui no privado, não na bibliografia do autor, entendeu? Por quê? Porque o autor estava falando mal da União Soviética e a professora não queria que ninguém falasse mal, entendeu? Então, assim, ela já se sente mais segura de saber que existe um professor igual ao senhor lá, que ela pode se amparar, que ela pode se tornar igual ao senhor, porque é isso que ela quer, ela também quer ser professora, né? Só que de qualidade. Ela falou assim, como é que eu vou sobreviver nesse meio? E eu falei para ela assim, do mesmo jeito que eu tô sobrevivendo, entendeu? Segurando nas mãos de Deus e indo, literalmente assim. É isso. Tem que ter coragem, né? E entender o seguinte, que nós precisamos escolher um dentre dois caminhos. Pensar bastante, porque só há duas opções. Ou você finge concordar com tudo para não sofrer retaliação, terminar seu curso em paz. Sim. Ou você abraça a postura de contestação, mas sabendo que você terá reprovações injustas, as piores notas, você não conseguirá participar de um grupo de extensão, de uma atividade de extensão, você não conseguirá participar de um projeto de iniciação científica e, ao final da graduação, você não conseguirá ser aprovado no mestrado naquela instituição. Exatamente. Então é realmente uma decisão difícil, muito difícil. Sim. É o que eu falo até para os meus seguidores. Não se sintam vendendo os seus valores quando vocês assumirem a posição de silêncio. Porque vocês não estão vendendo seus valores. Na verdade, vocês estão querendo estender os seus valores para quando vocês tiverem o respaldo intelectual, que é o papel pintado, que é o diploma, para poder ocupar a posição, por exemplo, que o senhor ocupa hoje em dia. O senhor pode sofrer certas represálias, certos boicotes, mas ninguém pode tirar a sua cadeira de professor. É esse que você é professor, entende? Então, assim, às vezes vale a pena você ficar ali naqueles anos, mesmo que sejam anos difíceis, para no futuro você ser um médico num conselho de medicina contra o aborto, ser um professor de história que vai explicar a história de verdade, ser um músico de qualidade, entende? Ser um cientista político honesto, enfim. Então, às vezes, vale a pena você passar aqueles anos ali realmente entregando o que os professores querem para você conquistar a sua graduação no final.
Mas aí é uma questão pessoal também, né? Porque tem gente que fica exausta e que É. quer ir logo pro fight e briga na sala. Só que eu até falei pra minha mãe, até hoje eu não tive nenhum colega de classe que se posicionou contra o pensamento de um professor. E eu oro para que isso Uhum. não aconteça. Porque o dia que eu ver um aluno se levantando contra um professor, eu vou me levantar junto, porque ele tem que ver que ele tem apoio, entendeu? O dia que ele vai falar assim, professor, o que Uhum. o senhor está falando é uma besteira descabida. Eu vou falar assim, eu concordo, entendeu? Porque eu não vou deixar Sim, claro. ele passar por aquilo sozinho. Porque eu também penso igual ele, eu só É. tô ali tentando me segurar, né? A corda tá Aham. esticando. O período presencial acabou de voltar, não sei até onde eu vou aguentar. E eu já tô caminhando assim pro final da graduação, entende? Então eu tô tentando Aham. respirar e adquirir meu papel pintado. Mas eu não sei o que vai suceder. Eu sei que a partir do momento que eu sentir que existe alguém ali que tá querendo realmente esse respaldo, que vai se posicionar e vai se colocar de frente, pode ter certeza que eu vou estar junto, entendeu? É porque até agora parece que tá todo mundo indo realmente de acordo com os pensamentos dos professores, infelizmente. É. Mas o que me traz esperança é saber que, quem sabe um dia eu não possa lecionar falando aquilo que eu acredito, podendo falar assim, posso receber um montão de advertência administrativa, mas vou falar, Cuba é uma merda, entendeu? Eles escravizaram um montão de gente nos campos de trabalho forçado, mataram, fuzilaram, falar realmente o que está engasgado, né? Dentro de uma Aham. universidade pública. Imagina, é um sonho. E, É. e eu espero um dia poder chegar lá, professor, e fazer o trabalho que o senhor faz hoje, Chegará, chegará. Já dá para perceber que seu futuro é esse. se Deus quiser. Futuro exitoso e de sucesso, Se Deus com a quiser. graça de Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, professor, por ter me dado a oportunidade de poder conversar com o senhor numa segunda-feira à noite. Todo mundo gostou muito da live, Eu, pelo visto, que- aqui. eu Também te conversar com uma pessoa agradeço. tão intelectualizada e principalmente Ah, professor, porque não existe nada melhor do que esse título atualmente. Um professor conservador, nossa, faz meus olhos brilharem. eu tenho muito orgulho de ser professor. É o que me faz uma pessoa feliz e realizada, é o magistério. Sim, Sem a possibilidade de ir para a sala de aula, eu não teria o prazer de viver que eu tenho. sim, O magistério realmente é uma delícia na é. vida da gente. Todo Né? mundo passa por um professor, né? Que, que É isso aí. categoria exemplar. E o senhor representa ela muito bem, professor. Obrigado, Júlio. Muito obrigada a você, viu? Boa noite, professor. Deus te Obrigado, um abençoe. abraço. Um Fique com abraço. Deus. Você Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigado.